Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 11. Objeto de conhecimento, elaboração de diferentes teorias, investigação científica, leitura de contexto, pesquisa, elaboração de modelos de análise, tratamento e análise de dados e conclusões. E no detalhamento, nós vamos ver aí sobre investigação científica, divulgação e comunicação, e a pesquisa em biologia e o pesquisador. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olha só, voltamos aqui e vejam que eu já tenho aqui uma mente, sabe, que está fervilhando. Sabe aquele dia que sua mente, né, não para de pensar, de ter ideias, né? Quando você está ali com uma dúvida, com algo, sabe, do dia a dia que você quer resolver e você fica assim, pensando como é que eu vou resolver isso? Sabe, como é que isso acontece? De que forma serão ali os resultados? Como serão os resultados disso aqui se eu fizer desse jeito? Então, a nossa mente ela tem curiosidade e a curiosidade movimenta a pesquisa científica. Todas as grandes descobertas do mundo, sabe? Os grandes inventores, eles foram movidos pela curiosidade, com aquela sensação de eu quero saber como é que vai ser lá no final se eu resolver, se eu proceder dessa forma. Então vamos ver aí o que é a curiosidade científica. É uma característica natural e inata dos seres humanos que os impulsiona a explorar, investigar e aprender. A palavra curiosidade origina-se do latim curiositas, que significa desejo por conhecimento ou desejo por informação. Então, é isso que nós temos. Nós temos muita curiosidade, nós queremos saber como é que é aquele conhecimento, como é que vai acontecer. E ele é rodeado aqui de vários processos, várias etapas que estão no nosso dia a dia e nós vamos ver aí sobre cada uma, tá? Então vamos ver aí o que é inspiração para investigação. A curiosidade leva os cientistas a fazerem perguntas sobre o mundo ao seu redor. Perguntas como: por que isso acontece? Ou como isso funciona? São frequentemente o ponto de partida para novas pesquisas científicas. Quem de vocês aí já teve uma pergunta como essa? Por que isso acontece? E isso é a curiosidade, né? Aquela inspiração do dia a dia que bate ali em você e você quer saber como é que isso vai acontecer, tá? Vamos ver aí o próximo, que é a formulação de hipóteses. A partir do momento que você tem essa pergunta, né? Então, você tem ali essa curiosidade, ajuda na formulação de hipóteses. Cientistas curiosos propõem explicações preliminares ou soluções potenciais para os problemas ou fenômenos que observam, né, que acontecem ali no dia a dia, que então são testadas por meio de experimentação e observação. E aí, quando está escrito aí experimentação e observação, ali na formulação de hipóteses,
é que você já começa a ter os primeiros resultados na sua mente. Você mais ou menos já tem a ideia como vai ser no final se você proceder assim seguindo um caminho. Então, é essa possível explicação do resultado que significa hipótese, tá? Vamos ver aí descobertas inovadoras. São os muitos avanços, né, científicos significativos surgiram da curiosidade, como eu já comentei com vocês. Várias invenções no mundo, sabe? Elas foram movidas por essa curiosidade e permitiu com que houvesse ali os avanços científicos. Cientistas se perguntaram sobre fenômenos aparentemente simples ou obscuros, muitas vezes, fizeram descobertas que mudaram profundamente a nossa compreensão de mundo. Então, quando nós temos aí que essas descobertas feitas por cientistas, é porque existem pessoas que se dedicam, né, a realizar pesquisas científicas, a realizar experimentos. Quando você, né, leigo, você, eu, todos nós, né, os nossos familiares, falamos assim, eu vou testar desse jeito. Quando você diz, eu vou testar, você está fazendo uma experimentação. Você nem sabe que você está adotando ali um conjunto de métodos, etapas, e você vai observando quais os resultados daquelas etapas que você está ali realizando. Quando algo não dá certo, o que você faz? Você recua uma determinada etapa, você volta alguns passos naquele experimento ali que você estava fazendo, no seu dia a dia mesmo, e aí, a partir dali, você diz, eu vou tentar desse outro jeito. Então, você vai e avança, e aí você consegue comparar aquelas duas formas, qual foi que ficou melhor. Isso no nosso dia a dia, quando nós somos leigos ali e estamos testando algo do nosso dia a dia. Mas, em pesquisa científica, isso acontece de modo mais controlado, tá? E é o que nós vamos ver agora, a metodologia científica. A curiosidade sustenta a aplicação rigorosa do método científico. Cientistas curiosos seguem etapas sistemáticas para explorar suas perguntas, desde a observação e a formulação de hipóteses até a realização de experimentos e análise dos resultados. Então, na pesquisa científica e no método científico, nós já temos anotações, nós já temos ali um controle dessas etapas. E aí os resultados também são anotados, para então permitir, né, a observação, a chegar, né, nessas conclusões com os resultados que foram obtidos ali a partir daqueles experimentos que foram realizados, tá? O próximo aí que nós temos é persistência na pesquisa. Então, a curiosidade mantém os cientistas motivados, mesmo quando encontram obstáculos ou resultados inesperados, né? Essa persistência é crucial para a realização de pesquisas abrangentes e inovadoras. Então, quando falamos aí que a persistência na pesquisa, ela leva ali esses cientistas a avançar, a resultados inesperados que surpreendem eles mesmos. E essa surpresa, pessoal, é tão grande que os pesquisadores têm quando eles encontram um resultado que eles até publicam, né, os seus resultados em revistas, em congressos, e assim a comunidade científica fica sabendo daqueles resultados que foram realizados, tá bom? E aí uma outra etapa aí é a interdisciplinariedade. A curiosidade frequentemente leva os cientistas a explorarem além
das fronteiras de suas disciplinas específicas, promovendo colaborações interdisciplinares que podem resultar em abordagens novas e criativas para resolver problemas complexos. E aí, se eu falar para vocês que a própria biologia, ela não vive sem a matemática, não vive sem a geografia, sabe? Não vive sem essas outras áreas de conhecimento, porque nós precisamos compreender a localização de uma planta, de um animal num determinado território, nós precisamos compreender a partir da análise matemática, né, os dados estatísticos da ocorrência, por exemplo, de desmatamento, né, da floresta amazônica em uma determinada região. Então, aí nós já estamos falando interdisciplinarmente de biologia, de matemática, de geografia e outras áreas de conhecimento que com certeza estão envolvidas aí nesse avançar da ciência, tá bom? Então, a curiosidade, ela é fundamental para o progresso da pesquisa científica, pois alimenta o desejo de explorar, descobrir e entender o mundo natural e os fenômenos biológicos, tá? Físicos e sociais também, além de outros, como os aspectos econômicos também, que todos eles estão envolvidos ali. Então, essa é a grande importância que a curiosidade tem para o avanço da investigação científica, que é o assunto que nós vamos ver agora, tá? A investigação científica, ela é esse conjunto de etapas que são, então, adotados por pesquisadores para que, então, possa avançar esse conhecimento científico. E agora, olha onde eu já estou. Eu estou aqui em um laboratório. Vejam vocês que nós temos microscópios desse lado, temos inúmeras vidrarias. Aqui do outro lado nós já temos ali computadores onde são anotados os dados, onde são feitos ali a redação de todos os relatórios, né, que são envolvidos. E aí nós temos que a investigação científica é um processo sistemático que utiliza métodos científicos para compreender um assunto ou resolver um problema. O objetivo é obter conhecimento sobre o mundo natural ou social através da experimentação, né? Através de experiências, observações, comparações, formulação de perguntas, né? Que vão gerar ali aquela busca pelos resultados, né? Elaboração de hipóteses, coleta de dados e também pesquisa bibliográfica, né? Pesquisa nas fontes de livros ou artigos que já foram ali publicados por outros pesquisadores com aquele assunto que você tem interesse, que aquele pesquisador tem interesse. E saiba vocês que você pode ser um pesquisador, você pode ser um cientista, mesmo aqui no ensino médio, mesmo você ali no seu dia a dia, você está colocando em prática todas essas etapas aqui que eu acabei de comentar para vocês. Mas aí, quando você avança nessa sua busca pelo conhecimento científico, você já tem que adotar um método científico. O método científico, ele é fundamental na investigação biológica porque fornece uma abordagem estruturada e rigorosa para a aquisição de conhecimentos. Então, esse momento aí que tem de você começar ali a querer estudar um assunto, e geralmente essas pesquisas científicas, né, essa investigação científica, quando se adota um método científico, basicamente é um espaço como esse que eu estou aqui, um laboratório, mesmo que em algumas etapas, você vá a campo coletar dados, você vá para ambientes urbanos, ambientes florestais, ambientes aquáticos, né? Coletar dados para que você, então, volte para esse espaço
que é um laboratório, né? E onde ali você vai começar a analisar suas pesquisas. Mas aí nós temos um passo a passo aí, um conjunto de etapas desse método científico. E nós vamos ver aí que o primeiro deles é a observação. A observação é quando você identifica, né, faz a identificação de um fenômeno ou problema específico, tá? Então, nesse fenômeno ou problema específico, ele pode estar acontecendo ali no seu dia a dia, né? Quando você está ali observando, e aí você começa a ter curiosidades, né? Do que tá, de como que acontece esse fenômeno, né? Como é que isso tá vindo aqui aparecendo, né, aqui nesse determinado lugar, tá? Nós temos um outro aí que é a formulação de hipóteses, e essas hipóteses, inclusive, ele está representada aqui como uma lâmpada. O que significa uma lâmpada? Quando você vê uma lâmpada, o que significa assim? Ele vai representar ideias, né? E essa ideia é justamente uma proposição de explicações, só que no método científico, essas explicações elas devem ser testáveis, né? Elas são baseadas nas observações. Então, você tem que ter já uma ideia de como vai ser esse resultado que você vai obter. Nós temos o próximo, que é aí, aqui, desculpa, né? Nós temos ainda o problema de pesquisa, que é aquela dúvida, como eu comentei, a partir daquela observação, nós temos aí a possível curiosidade em forma de pergunta que você tem, e aí a hipótese é essa proposição de explicação a respeito desse problema, como eu havia comentado anteriormente com vocês. E aí nós temos os experimentos. Os experimentos eles são realizados a partir da realização de um conjunto de etapas, né, que são controlados para poder testar essas hipóteses, e é justamente esse passo a passo. Quando você adota um conjunto de etapas e deu certo, você anota. Isso acontece no dia a dia, e quando não dá certo, você dá um passo para trás e realiza novas etapas, novos procedimentos, para então você saber como vai ser o resultado final. E aí eu quero dar um exemplo para vocês de algo do nosso dia a dia. Imaginem vocês, se vocês estiverem tipo assim, querendo preparar um bolo. Você pegou uma receita que estava num papel, você tem ali todos os ingredientes, e aí você vai, então, colocar em prática essa receita. Então, você vai e começa a colocar ali os ingredientes, né? Fermento, açúcar, o ovo. Aí, lá na frente, colocou para assar, ele ficou de um determinado jeito que possivelmente você não gostou, e aí você decide fazer aquela receita novamente, alterando um pouco a quantidade daqueles ingredientes. Isso é a experimentação. Nessa segunda tentativa, você já teve um outro resultado do bolo. Aí você vai começar a comparar os resultados. É quando nós temos aí o tópico, né, que nós estávamos observando naquele diagrama de resultados. Qual foi o resultado melhor a partir das experimentações que foram feitas? Vejam aí sobre resultados. Os resultados, né, aí eles são todos aqueles, né, do que você coletou, das observações que você coletou, da interpretação dos dados que você teve, tá? Ali naqueles experimentos. E aí você tem os resultados das análises que você faz a partir daquelas coletas, tá? Daqueles experimentos que você realizou. E, por último, nós vamos ter aí a conclusão. E aí, na conclusão, é quando você determina se deu certo ou não deu certo. Se você aceita aquela hipótese, aquela ideia inicial que você tinha de resposta, ou você refuta aquela hipótese, ou você não aceita aquela hipótese.
tá? Então, no exemplo que eu comentei para vocês, daquele bolo que você preparou na cozinha, e saibam vocês que no dia a dia, mesmo que vocês não saibam, preparar uma receita que você ficou sabendo ali, ele é um processo de experimentação, ele é ali uma coleta de dados que só que você, quem sabe, nem tem anotado, ele está na sua mente. Ele tem um resultado e tem conclusões daqueles dois, digamos assim, conjuntos de ingredientes, daquelas quantidades lá naquele exemplo que eu comentei. Ao fazer o bolo, qual dos dois ficou com o melhor aspecto, sabor, né? Por exemplo, isso são as conclusões. E todos os pesquisadores, eles têm conclusões, tá? Eles têm esses resultados finais em que eles, ao analisar os dados, eles escrevem as conclusões. Então, esses métodos científicos, eles são esse conjunto de etapas que eu comentei para vocês. E, a partir daí, tem a divulgação, a publicação em revistas científicas ou outros meios de comunicação e reprodução ali desses dados que são adotados pelos pesquisadores. Tá? Todos esses cientistas que aparecem na mídia, nos jornais, fazendo relatos, né, de pesquisas, em programas especiais, eles estão ali a partir dos resultados, comentando os resultados que eles obtiveram naquelas pesquisas. Então, vejam aí que o método científico, para cada etapa desse método científico, ela é importante para garantir que os resultados sejam confiáveis, repetíveis, né, sejam possíveis de ser repetidos, contribuam para o desenvolvimento e o avanço do conhecimento científico. E aí é que vem a importância da divulgação e comunicação científica. Vejam que a divulgação e a comunicação científica são essenciais para compartilhar os resultados das pesquisas com a comunidade científica e o público em geral. Isso inclui aqui, desde revistas aí, como vocês veem, né, na nossa ilustração, super interessante, né, que vem temas, exame, isto é, enfim, reportagens em revistas que já tem ali uma didática no seu editorial, ou revistas científicas muito renovadas, como Nature e Science. São revistas científicas que circulam internacionalmente, e estas revistas, elas ajudam a divulgar internacionalmente, aí, como eu comentei, pesquisas que são realizadas em pontos ali do mundo, sabe, em países. E aí, estas pesquisas científicas, outros formatos de publicação são pôsteres. Então, os pôsteres, inclusive, quando nos estudos do ensino superior, sabe, nas faculdades, quando se estão obtendo aí os trabalhos de conclusão de curso, eles têm que apresentar um pôster como esse, que é o resumo daquele resultado, né, da pesquisa que foi obtida no dia a dia, para então, né, esses resultados ser levados ali à comunidade, tá? E aí cada um pode parar lá, pode olhar para um pôster desse, ele pode ler todos os resultados que estão nos pôsteres, né? E tomar conhecimento daquelas pesquisas que foram realizadas. Isso é daí que vem, né, a importância da divulgação, né, das pesquisas, dos resultados científicos para a sociedade, porque a sociedade, ela deve saber, a sociedade, ela é informada de todas as pesquisas que são realizadas. Saibam vocês que as substâncias, né, como medicamentos, como vacinas, tipo tecidos, sabe? Pesquisas que são realizadas com tecidos, com plásticos, que hoje em dia, né, as ações sustentáveis exigem
plásticos biodegradáveis, papéis também que se decompunham mais rápido, né, no ambiente, todos esses são frutos de pesquisa científica. E aí é que tem assim esses auditórios, né, nos congressos, onde pesquisadores de áreas afins, né, dentro da biologia tem os congressos de botânica, os congressos de zoologia, os congressos de ecologia, fisiologia humana, sabe? Assim como na medicina, assim como na fisioterapia, na engenharia, sabe? Nas ciências matemáticas também, enfim, em todas as áreas de conhecimento, na sociologia, na área de linguagens, letras, enfim, tanto nas ciências biológicas, ciências exatas e ciências humanas, em cada uma dessas áreas de conhecimento, tem congressos científicos que reúnem aqueles pesquisadores daquela área, onde eles apresentam os seus resultados. Uns estão lá no palco, olha, apresentando os resultados, vocês veem lá no púlpito, né? E aqui tem, né, na apresentação ali de um PowerPoint, eles estão apresentando esses resultados e todos os outros estão aqui só observando e aprendendo. Tá? Então, a importância, né, dessa divulgação científica ela é essencial para aumentar o conhecimento público. Então, eles são essenciais para a divulgação desse conhecimento, né, que foram obtidos dentro dos laboratórios, tanto sobre questões de saúde, meio ambiente, inovações tecnológicas, e eles eles devem ser divulgados ali para a sociedade. Promovem também uma sociedade informada, permitindo que as pessoas tomem decisões baseadas em evidências, influenciam políticas públicas e estimulam avanços científicos e tecnológicos. Essas divulgações também científicas para a sociedade, eles ajudam a combater a desinformação e a fortalecer a confiança na ciência, né? Porque fake news é um crime, ele deturpa a informação verdadeira e nós devemos confiar na ciência, porque foram meses de pesquisas, métodos científicos adotados, tá bom? Para então esses resultados gerarem, né, uma melhoria, né, na qualidade de vida das pessoas. E é isso, é aí que vem a importância do conhecimento científico, a importância desde a curiosidade, como eu iniciei a nossa aula. E a partir daí, todas essas etapas científicas são adotadas para então chegarmos ali aos resultados e a divulgação da sociedade possa contribuir para a qualidade de vida, né, de nós seres humanos, quando nós estamos ali nos relacionando com todas as outras espécies. Então, esse foi o assunto da nossa aula. Tchau!